O Cão dos Baskerville, de autoria de Sir Arthur Conan Doyle. Capítulo 4. Sir Henry Baskerville. A mesa do café matinal já tinha sido retirada, e Holmes de roupão esperava a chegada dos visitantes. Estes foram pontuais, pois o relógio acabava de dar 10 horas quando o Dr. Mortimer entrou, acompanhado pelo jovem baronete. Sir Henry era baixo, de olhos escuros, aparentando cerca de 30 anos. Possuía espessas sobrancelhas negras, realçando um rosto forte e guerreiro. Vestia um traje de tweed castanho avermelhado e tinha uma pele bastante bronzeada, de quem passou a vida ao ar livre. Apesar disso, o seu olhar firme de tranquila segurança era o de um cavalheiro. "Apresento-lhe Sir Henry Baskerville", disse o Dr. Mortimer. "Deixe-me lhe dizer, Sr. Holmes", acrescentou Sir Henry, "que se o meu amigo não tivesse sugerido esta visita, eu a teria feito espontaneamente. Ouvi dizer que o senhor consegue resolver charadas e deparei hoje com uma para ser decifrada. Precisa de alguém que saiba entendê-la melhor do que eu." "Por favor, queira sentar-se, Sir Henry. Quer dizer que algo de extraordinário lhe sucedeu desde que chegou a Londres?" "Nada de extremamente importante, pois creio que se trata de uma mera brincadeira de mau gosto. Recebi hoje esta carta, se é que a isto se pode chamar de carta." Colocou sobre a mesa um envelope e nos inclinamos para vê-lo. Era um envelope comum, acinzentado. O endereço de Sir Henry Baskerville, Northumberland Hotel, foi escrito em caracteres vulgares, e o carimbo, com a data da véspera, era do correio de Charing Cross. "Quem sabia que o senhor iria se instalar no Northumberland Hotel?" sondou Holmes encarando o visitante. "Ninguém sabia. Só depois de me encontrar com o Dr. Mortimer é que ambos tomamos essa decisão." "Mas, nesse caso, com certeza, o doutor já estava hospedado lá, não?" "Não, Sr. Holmes. Estava na casa de um amigo. Ainda não pensava em ir para esse hotel." "Parece que alguém se interessou muito pelos seus passos." Tirou do envelope meia folha de papel dobrada em 4 e estendeu-a em cima da mesa. Continha uma única frase, feita com letras de jornal, recortadas e coladas. "Se der valor à sua vida ou à sua sanidade mental, deverá afastar-se do pântano." Só a palavra pântano estava manuscrita à tinta. "Agora, Sr. Holmes, talvez o senhor possa me dizer o que significa isto e quem poderá estar tão interessado nos meus assuntos pessoais." O meu amigo preferiu sondar Mortimer. "Qual a sua opinião, doutor? Concordará em que, pelo menos nisto, nada há de sobrenatural." "Bem", hesitou o médico, "a mensagem pode ter sido enviada por alguém que acredita que a história seja realmente sobrenatural." "Que história?" estranhou o baronete. "Parece que os senhores sabem mais dos meus assuntos do que eu próprio." "Prometo-lhe, Sir Henry, que antes de sair daqui, ficará a par de tudo quanto sabemos", afiançou Sherlock Holmes. "Agora, se nos permite, vamos nos ocupar deste documento que foi posto ontem no correio. Tem aí o jornal de ontem, Watson?" "Sim, tenho. Está aqui neste canto." "Quer fazer o favor de me passar a folha central com as páginas que contêm os longos textos dos artigos principais?" Lançando o olhar pelas colunas compactas, Holmes dobrou o jornal e exclamou: "Ótimo artigo este acerca do comércio livre e da subida dos preços. Vou ler um trecho. Grande público, se der agora crédito a que uma nova tarifa de preços venha a ser favorável à sua indústria ou à sua atividade comercial, podemos concluir sem grande esforço mental que os aumentos se refletirão nas exportações, fazendo com que a economia se afaste ainda mais da prosperidade, na medida em que irá reduzir o já tão baixo valor das vendas para o exterior e, por consequência, deverá degradar irreversivelmente a já precária sanidade da balança de pagamentos e as condições de vida na ilha." "Que me diz disso, Watson?"
indagou Holmes esfregando as mãos de contentamento. Não acha admirável? Mortimer olhou para o meu amigo com curiosidade profissional, e Sir Henry fitou-me com expressão perplexa. Não entendo coisa alguma de tarifas, nem nada desse gênero, protestou. E parece-me que estamos nos afastando do assunto a que essa carta se refere. Pelo contrário, Sir Henry, creio que estamos no caminho certo. Watson conhece os meus métodos melhor do que o senhor, mas receio que nem ele tenha percebido o significado deste texto. Confesso não ver qualquer relação entre a mensagem e o artigo, declarei. No entanto, meu caro Watson, existe uma relação íntima, já que a primeira foi extraída do segundo. Repare nas palavras, juntas ou isoladas. Se der, a sua, que aparece repetida, mental, afastar-se da, deverá, sanidade e, finalmente, vida. Está vendo de onde foram recortadas todas as palavras que compõem a mensagem? Puxa, tem razão. É francamente brilhante, espantou-se Sir Henry. Se restasse alguma dúvida, prosseguiu Holmes, logo seria dissipada pelo fato de as expressões se der, a sua e afastar-se da terem sido recortadas numa só tira, pois se achavam juntas, respectivamente, no texto do artigo. Tem razão, é isto mesmo. Fitando o meu amigo com surpresa, Mortimer elogiou. Francamente, Sr. Holmes, isso excede tudo quanto eu poderia imaginar. Qualquer pessoa teria percebido que as palavras tinham sido recortadas de um jornal, mas como pôde o senhor descobrir que provinham de um artigo nas páginas centrais do Times? Suponho, doutor, que o senhor não teria dificuldade em notar as diferenças entre o crânio de um cafre e o de um esquimó. Certamente. Por quê? Porque essa é a minha especialidade e as diferenças antropométricas são óbvias. A crista supraorbitária, o ângulo facial, a curva do maxilar. Pois bem, esta é a minha especialidade, e as diferenças são óbvias. A meus olhos, há tanta diferença entre a impressão cuidada de um artigo do Times e a má impressão de um jornal da tarde, barato, como a seus olhos, o crânio de um cafre é diferente do de um esquimó. O conhecimento dos tipos de impressão é uma das matérias elementares para o perito em criminologia, embora eu confesse que, quando era muito novo e inexperiente, cheguei a confundir o jornal Leeds Mercury com o Western Morning News. Porém, o artigo principal do Times tem sempre uma composição inconfundível, com letras mais negras, e essas palavras da mensagem não poderiam ter sido extraídas de nenhum outro jornal. Ora, como foi redigida ontem, era mais provável terem as palavras sido recortadas também ontem. Pelo que deduzi de suas explicações, Sr. Holmes, concluiu Sir Henry. Essas palavras foram recortadas com uma tesoura. Sim, uma pequena tesoura de unhas, de lâmina muito curta e ligeiramente curva, visto que quem compôs as frases viu-se obrigado em alguns dos casos a dar 2 tesouradas para recortar as palavras. Estou vendo, e depois colou-as. Com grude, especificou Holmes. Com grude no papel, mas por que motivo a palavra charneca foi escrita à mão? Porque o autor da mensagem não a achou impressa. As restantes palavras eram mais comuns, podendo ser encontradas nos artigos do jornal, mas o termo charneca já não é tão frequente nas colunas do Times. Evidentemente. Notou mais alguma coisa na mensagem? Apesar de o seu compositor ter tido cuidado de remover tudo quanto pudesse denunciar uma pista, ainda descobri alguns indícios. Como veem, o endereço foi redigido em caracteres grosseiros. Contudo, o Times praticamente só é lido por pessoas educadas. Portanto, podemos deduzir que a mensagem foi composta por um homem educado que desejou se passar por inculto. E o cuidado que teve em dissimular a sua própria grafia indica que o seu tipo de letra é conhecido, ou poderá vir a ser conhecido, pelo senhor. Note também que as palavras não foram grudadas em linha perfeitamente reta e que algumas estão visivelmente mais altas do que outras. Por exemplo, vida está muito desalinhada, o que pode indicar descuido ou pressa por parte do remetente.
inclino-me mais para esta segunda hipótese, visto que, tratando-se de um assunto muito importante, seria pouco provável que o autor da mensagem não lhe dedicasse o merecido cuidado. Portanto, tinha a urgência de enviá-la. Mas por que estaria assim com tanta pressa, se uma carta colocada de manhã no correio chegaria às mãos de Sir Henry antes que ele deixasse o hotel? Recearia o autor da mensagem uma inoportuna interrupção? E quem poderia interrompê-lo? Estamos entrando no campo das hipóteses, observou Mortimer. Mais precisamente, no campo onde podemos avaliar as diversas probabilidades e escolher as mais válidas. Este é o uso científico da imaginação, mas também temos uma base material para o início das nossas especulações. Vão agora pensar que estou tentando adivinhar, mas quase tenho a certeza de que esse endereço foi redigido num hotel. Por que supõe tal coisa? Porque, analisando o envelope, percebemos que tanto a pena como a tinta perturbaram o redator do endereço. Repare que, numa mesma palavra, a pena fez espirrar a tinta 2 vezes. Também se nota que numa só linha a tinta acabou por 3 vezes. Ora, uma caneta ou um tinteiro particulares raramente chegam a esse estado de desleixo, e a acumulação simultânea dessas 2 deficiências é bastante rara, a não ser nas escrivaninhas dos hotéis, cujas canetas e tinteiros se encontram geralmente uma lástima. Portanto, não hesito em dizer que se pudéssemos revistar os cestos de papéis dos hotéis que se situam nas imediações de Charing Cross, até encontrarmos os restos desse exemplar do jornal recortado, não seria difícil descobrir o autor dessa estranha mensagem. Opa! Que é isso? Holmes, mantendo o papel a poucos centímetros dos olhos, examinou atentamente as palavras grudadas. O que é? Nada de especial, respondeu impassível. É um simples pedaço de papel sem qualquer marca de fabricação. Creio que a partir desta carta já deduzimos tudo quanto era possível de análise. Agora, Sir Henry, diga-me, aconteceu mais alguma coisa estranha desde que chegou a Londres? Não notei nada, Sr. Holmes. Não foi seguido nem notou que alguém o espiasse? Até parece que vim cair no meio de um melodrama medíocre, comentou o baronete. Por que desejariam me seguir? Nada tem realmente a nos contar? Depende daquilo que o senhor considera merecedor de ser contado. Qualquer ocorrência fora da rotina normal. Sir Henry sorriu. Bem, pouco sei sobre a vida na Inglaterra, já que passei quase toda a minha existência no Canadá e nos Estados Unidos, mas creio que perder um sapato não é coisa que aconteça todos os dias. Perdeu um sapato? Mortimer interveio admitindo. Deve estar apenas fora do lugar. Acabará encontrando-o quando chegarmos ao hotel. Não vale a pena incomodar-se, Sr. Holmes, com essa insignificância. Como falou de qualquer coisa fora da rotina? Precisamente, animou Holmes. Por mais tolo que pareça o incidente, pode ser importante. Perdeu realmente um dos sapatos? Desapareceu. Deixei o par fora do quarto ontem à noite para que o engraxassem. E hoje de manhã só estava um lá. Não consegui obter qualquer explicação por parte do engraxador. O que me aborrece é que os comprei ontem, no fim da tarde, e nem sequer cheguei a usá-los. Se não tinham sido usados, por que motivo mandou limpá-los? Eram sapatos de sola para o campo que nunca tinham sido engraxados. Quer dizer que mal chegou a Londres, saiu logo para comprar sapatos para andar no campo. Fui fazer várias compras. O Dr. Mortimer teve a gentileza de me acompanhar. Já que vou ser o proprietário de Baskerville, tenho de andar vestido em condições, já que no oeste americano me tornei um pouco descuidado. Além da roupa de cerimônia e de uso corrente, comprei esses sapatos para o campo, que me custaram o equivalente a $6, e um deles foi roubado antes que tivesse oportunidade de estrear o par. A expressão de Holmes era enigmática quando respondeu. Realmente, um só sapato parece um roubo inútil. Concordo com o Dr. Mortimer. Esse sapato aparecerá logo. O baronete pareceu impaciente. Creio que já falei bastante sobre o pouco que sei. Já é tempo de me contarem o que se passou.
Tem razão, concordou Holmes. Acho que seria melhor o Dr. Mortimer contar a sua história. O cientista tirou os papéis do bolso e expôs o caso, como já tinha feito naquela manhã. Ouvindo com a máxima atenção, Sir Henry soltava de vez em quando uma exclamação de surpresa. Parece que recebi uma herança perigosa, considerou o baronete quando o médico terminou a longa narrativa. Já ouvi falar dessa história do cão-fantasma nos meus tempos de menino. Era a lenda predileta da família, embora eu nunca a tivesse levado muito a sério. Quanto à morte do meu tio, me sinto confuso e parece, Sr. Holmes, que o senhor ainda não decidiu se é assunto para um policial ou para um padre. É verdade. E agora surge essa carta que enviaram para o hotel. Certamente faz parte do mesmo quadro. Parece que alguém sabe melhor do que nós o que se passa no pântano, observou Mortimer. Alguém que, no fundo, não lhe quer mal, por isso avisa do perigo. Ou talvez queira me afastar de Baskerville no seu próprio interesse, objetivou o baronete. Também é possível, admitiu Holmes. Estou-lhe muito grato, Dr. Mortimer, por ter me apresentado um problema com tantos aspectos interessantes. Agora temos de decidir se convém ou não que o Sir Henry vá para Baskerville. Por que diabos eu não iria? Parece existir certo perigo. Refere-se a esse diabólico inimigo da família ou a uma intervenção de seres humanos? É o que teremos de averiguar. Seja como for, estou decidido a ir para as minhas terras. Não há demônio do inferno nem homem na terra que possa me impedir de tomar posse do lar dos meus antepassados. Pode considerar, Sr. Holmes, esta resposta como sinceramente sentida. Franzindo as sobrancelhas com uma expressão resoluta, Sir Henry ainda acrescentou. Contudo, gostaria de refletir durante 1 hora. São 11h30 e vou regressar ao hotel. Suponho, Sr. Holmes, que o senhor e o Dr. Watson aceitam almoçar conosco às 2 horas. Poderei então lhes comunicar a minha decisão definitiva. Está bem para você, Watson? Sondou o meu amigo. Perfeitamente. Nesse caso, Sir Henry, pode contar conosco. Quer que chame um coche? Prefiro ir a pé, pois este assunto me deixou um pouco perturbado. Faço-lhe companhia com prazer, ofereceu-se Mortimer. Obrigado. Encontro vocês às 2 horas no hotel. Até logo. Ouvimos os passos dos nossos visitantes descendo a escada e a porta da frente se fechar. Num instante, Sherlock Holmes se transformou de calmo pensador em homem de ação. Depressa, Watson. O seu chapéu. Não temos 1 minuto a perder. Correu ao quarto e segundos depois reapareceu já vestido para sair. Descemos as escadas correndo e já na rua vimos Mortimer e Baskerville, a uns 200 metros à nossa frente, em direção a Oxford Street. Quer que eu corra e lhes peça para esperar? Propus. De jeito nenhum, caro Watson. Estou imensamente satisfeito com a sua companhia. Caso você se satisfaça com a minha. Na realidade, está uma bela manhã para um passeio a pé. Apressou o passo até termos reduzido à metade a distância que nos separava. Agora, a 100 metros deles, percorríamos a Oxford Street e depois a Regent Street. A certa altura, os nossos visitantes pararam para olhar para uma vitrine, e logo Holmes me deteve para fazer o mesmo na loja mais próxima. No instante seguinte, soltou uma exclamação de alegria. Seguindo o seu olhar, avistei um coche que, no lado oposto da rua, andava lentamente atrás de Mortimer e Baskerville. Aquele é o nosso homem, Watson. Venha, vamos dar uma olhada no sujeito. Nesse momento, um par de olhos perspicazes por cima de uma barba negra viraram-se para nós através da janela do coche. No mesmo instante, a janela se abriu e um homem falou qualquer coisa ao cocheiro, que meteu o cavalo a galope pela Regent Street. Holmes olhou ansiosamente ao redor, procurando um coche, mas não havia nenhum disponível. Então, correu em perseguição ao sujeito pelo meio do tráfego, mas a dianteira que o coche nos levava já era grande, e depressa o perdemos de vista. Droga! Exclamou Holmes, saindo da vaga de trânsito. Estava ofegante e pálido de desapontamento. Que pouca sorte, Watson! E que idiotice a minha! Se você é um cronista honesto, também deve anotar este meu desastre para contrapor aos meus sucessos. Quem era o homem? Não faço ideia.
Um espião? Pelo que sabemos, não há dúvida que Sir Henry tem sido espiado desde que chegou a Londres. De que outra maneira poderiam ter descoberto que se instalou no Hotel Northumberland? Se puderam segui-lo no primeiro dia de sua estada aqui, nada os impede de continuarem a segui-lo. Deve ter observado, Watson, que enquanto Mortimer lia a lenda do cão, me aproximei por 2 vezes da janela da sala. Sim, reparei nisso. Queria ver se algum vagabundo nos espiava, mas estamos lidando com um homem astuto. Quando os nossos amigos saíram, quis segui-los imediatamente para ver se descobria o invisível perseguidor, mas ele teve a astúcia de arranjar um coche para poder ir atrás deles, ou mesmo à sua frente, sem ser notado, podendo até prosseguir na sua perseguição caso eles também utilizassem qualquer transporte. Contudo, esse método teve um inconveniente. Deixou o perseguidor à mercê da indiscrição do cocheiro. Exatamente. Que pena não termos anotado o número do coche. Por mais tolo que eu tenha sido, meu caro Watson, não vai pensar que eu tivesse deixado escapar uma precaução tão elementar. É o 2704. Porém agora, isso de nada vale. Não sei o que mais poderíamos ter feito. Ao ver o coche, eu deveria ter ido imediatamente na direção oposta, então poderia ter alugado outro para segui-lo a uma distância conveniente, ou ir até o hotel e esperar lá pelo perseguidor. Poderíamos imitar o seu jogo, a fim de ver para onde ele seguia. Em vez disso, manifestamos uma ansiedade indiscreta que o homem soube aproveitar, e o perdemos de vista. Caminhávamos devagar, de maneira que Sir Henry e o Dr. Mortimer já tinham desaparecido. Agora não nos interessa irmos atrás deles. O perseguidor não se atreverá a voltar. Temos de arranjar outros trunfos e jogá-los com destreza. Você seria capaz de reconhecer o homem do coche? Só poderia reconhecê-lo pela barba. Eu também, mas provavelmente era falsa. Vamos entrar aqui, Watson. Entrou num escritório de mensageiros, onde foi recebido amavelmente pelo gerente. Holmes cumprimentou-o. Vejo, Wilson, que não se esqueceu do caso em que tive a oportunidade de ajudá-lo. Claro que não, Sr. Holmes. O senhor salvou minha reputação e talvez a vida. Ora, o meu amigo está exagerando. Lembro-me de que, entre os seus empregados, havia um moço de recados chamado Cartwright, que se mostrou bastante hábil durante as investigações. Sim, senhor. Esse rapaz ainda trabalha aqui. Quer chamá-lo? E agradeceria se me trocasse esta nota de 5 libras. À chamada do gerente apareceu um rapaz de rosto vivo, cerca de 14 anos. Olhou fixamente para o detetive. Deixe-me ver a lista dos hotéis, pediu Holmes. Obrigado. Agora, Cartwright, aqui estão os nomes de 23 hotéis nas imediações de Charing Cross. Está vendo? Sim, Sr. Holmes. Vá dar uma volta por todos eles. Sim, senhor. E em cada hotel começará por dar um xelim ao porteiro. Aqui tem 23 xelins. Sim, senhor. Dirá aos porteiros que deseja revistar os cestos dos papéis de ontem com o pretexto de que se perdeu um telegrama importante e que o mandaram à procura dele. Compreende? Sim, Sr. Holmes. Porém, o que vai procurar é um exemplar do Times, cuja página central foi recortada à tesoura. É uma página igual a esta. Está vendo? Será capaz de reconhecê-la? Certamente. Nesses hotéis, o porteiro da entrada principal mandará chamar o porteiro do fundo, de maneira que você terá de dar a este outro xelim. Portanto, aqui tem mais 23 xelins. De certo, vão dizer por vezes que o lixo de ontem já foi jogado fora ou queimado, mas pode dar a sorte encontrar a página do Times. Embora as chances sejam poucas, não deve desistir da sua busca. Aqui tem 10 xelins para casos de emergência. Depois, mande-me um telegrama para Baker Street antes da noite, relatando-me os resultados das suas pesquisas. E agora, Watson, só nos resta descobrir por telegrama a identidade do cocheiro do trem 2704.
Entretanto, podemos ir visitar as galerias de pintura da Bond Street e ainda chegaremos a tempo de almoçar no Northumberland.